Oi, pessoal, mais um episódio no Rio Verde Pod. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Jéssica para um bate-papo muito importante, né, Jéssica? É isso aí. E recebendo mais uma vez convidadas importantes, nós vamos falar do Agosto Lilás e também do programa Rio Verde por Elas. Isso mesmo, hoje nós estamos recebendo a doutora Fernanda, que é delegada titular da DEAN, da Polícia Civil aqui de Rio Verde, e também a Renata, que é diretora do GGIM, é isso? Isso, e coordenadora do programa Rio Verde por Elas. Isso mesmo. A gente já começa dando boas-vindas para vocês, né? Doutora Renata, fala um pouquinho para a gente desse programa. Seja bem-vinda, né? Claro, mais uma vez. Rio Verde pode estar sempre de portas abertas para vocês. E fala um pouquinho para a gente sobre esse programa Rio Verde por Elas. Então, o programa Rio Verde por Elas nasceu da necessidade da diminuição da violência contra a mulher na nossa cidade. Então, é um programa que faz a articulação com todas as instituições que trabalham com violência doméstica, como a Delegacia da Mulher, o CREAS, a OAB Mulher, Conselho da Mulher de Rio Verde e todas as outras instituições que compõem a rede de proteção a essa mulher. E esse programa também tem eh, a necessidade, né, e a implantação de mais grupos reflexivos para trabalhar com homens. Nós temos também agora um número de telefone, de WhatsApp, para que a população consiga nos acessar para falar sobre alguma denúncia, procurar onde se locomover para fazer uma denúncia, para procurar um auxílio, e que as pessoas às vezes têm muita dificuldade, vai num local e vai em outro. Então nós temos agora um telefone que já vou falar para a população, que o número é 64 9227 2520. Lembrando sempre que esse número é para informações, para buscar palestras conosco, e que não substitui o número 190 da Polícia Militar quando de qualquer emergência de violência doméstica. Muito bacana e é importante reforçar isso, mais um canal de atendimento, né, para a população. Exato. E falando um pouquinho sobre o tema, Agosto Lilás é um tema muito importante. Fernanda, fala um pouquinho pra gente como que funciona quando uma mulher chega à delegacia, como que é esse contato de primeiro momento quando ela precisa fazer uma denúncia? Bom, bom dia, é um Bom prazer dia. estar aqui, reunida com vocês. Bom, a Polícia Civil ela trabalha, né, sempre numa parte mais investigativa, mais repressiva, mas em razão dessa necessidade que a gente visualizou, que muitas mulheres procuram a delegacia não necessariamente para realizar uma denúncia, elas vão buscando orientação, buscando ajuda. A gente desenvolveu lá uma- um, se- um um atendimento mais humanizado, nesse sentido de o primeiro contato com a mulher é para ouvi-la, né, ouvi-la, identificar o que realmente ela precisa. Então, muitas das vezes ela não está ali para fazer uma denúncia, ela está ali mesmo para, ter uma orientação, para ser encaminhada a algum setor ou a algum programa social, né. Então a gente fala que hoje a Delegacia da Mulher ela trabalha em rede, né, além dessa parte repressiva que temos da investigação, né, de crimes, nós trabalhamos com a parte preventiva e de orientação também, né, orientação, informação. Então a mulher ela procura a delegacia, a gente tem também um setor de psicologia que muitas das vezes faz o atendimento com essa mulher, principalmente aquelas mulheres que elas chegam em estado mais vulnerável, né, então às vezes realmente a mulher ela tá ali numa situação, em que ela não consegue falar ou que ela não sabe, né, o que ela quer, o que ela precisa. Às vezes ela realmente quer sair daquele relacionamento, não sabe como. Então a gente tem um setor, a psicologia, ela faz esse trabalho e é um trabalho, assim, muito importante que tem sido desenvolvido lá na delegacia, que faz esse primeiro atendimento, esse acolhimento da mulher, até que para ela, eh, acalmar, né, ela acalmar, ela entender o que está acontecendo, e a partir dali ela vai para ser atendida na delegacia. Então, a partir dali, pode-se gerar uma denúncia ou não, né, às vezes ela é orientada mesmo para os programas sociais, a gente faz o encaminhamento dela.
Quando a senhora fala em orientações, quais são as principais dúvidas, assim, que essas mulheres têm, que elas buscam a informação lá? Então, lá tem muita questão de família, né? Se eu me separar do agressor, como vai ficar a questão de filhos, Hum. guarda? Eu necessito que ele me ajude com pensão alimentícia. Como que eu faço para determinar que ele paga a pensão? Tem alguns casos em que a mulher procura, eu fui abandonada. Né, o meu marido me abandonou, eu preciso que ele pague a pensão alimentícia. É sempre não, mas a maioria das vezes são em razão dessas dúvidas em relação ao casamento ali, a dissolução do casamento. Então ela quer se separar, né, e ela quer saber o que vai acontecer, né, com os filhos, com a questão financeira, com os bens, né. Então: "Olha, eu tenho uma casa, a casa a gente comprou junto, ou tanto imóvel quanto um carro", enfim. Ela fica ali na dúvida do que vai acontecer, né, porque muitas das vezes o homem, para tentar, utilizar ali uma forma de controle, ele usa, né, a questão de filhos, a questão financeira. Então ele fala: "Olha, você vai embora, mas, quem vai embora vai ser você, a casa vai ficar comigo, eu não vou te ajudar com R$ 1". É uma espécie de violência psicológica, né, que ele Isso, faz. pode configurar uma espécie de violência psicológica. Então elas vão mais para tirar esse tipo de dúvida, né, como proceder, quem deve procurar, é uma questão criminal, não é, é cível, né, o que que ela tem que fazer. Então é esse tipo de orientação que a gente dá. E tem algumas também que vão buscando os auxílios, né, o que precisa do auxílio moradia, às vezes precisa de um auxílio, para alguma criança que é especial, então a gente já consegue também fazer essa orientação para ela. Uhum. E doutora Fernanda, quais são os tipos de violência? A gente sabe que não é só a violência, física, tem a violência psicológica e tem outras também que às vezes a mulher ela nem tem esse conhecimento. Isso. Segundo a Lei Maria da Penha, né, a gente estabelece, eram 5, agora são 6 tipos de violência, né. A gente tem a violência física, que é aquela que é mais visível, né, então Uhum. é agressão, tipo de agressão física, aquelas, deixam marcas, né. A violência física, a violência moral, né, que entra a questão dos xingamentos, injúria, difamação, né, a exposição da mulher em ambientes, virtuais, né, ou até no ambiente de trabalho. Então, a violência moral, a violência psicológica, que justamente entra toda a forma de controle, de manipulação, de chantagem, né? Então, de formas reiteradas, né? Aquele homem que gosta de humilhar a mulher, gosta de fazer, piadas vexatórias, que deixam a mulher ali constrangida, sempre na frente de todo Diminuindo mundo, a mulher, né. diminuindo exatamente, ela vai diminuindo a autoestima daquela mulher, vai minando, né, vai minando aquela mulher de pouco a pouco, que no sentido de que ela vai desenvolvendo ali, uma doença psicológica mesmo, né, e às vezes desenvolve ali, né, questões de ansiedade, pânico, enfim. A violência psicológica, a violência sexual, né, a violência sexual, que também é algo bem, que a gente consegue identificar, né, a mulher, ali, a questão de abusos sexuais, mas também a questão de impedimento de métodos anticonceptivos, né, Uhum. então isso também entra como uma forma de violência. Uhum. Então, assim, o marido que não deixa a mulher, fazer a cirurgia, né, de laqueadura, o homem não deixa ela tomar anticoncepcional, que é Anticoncepcional. aquela, né, enfim, tem essa questão da violência sexual, a violência Patrimonial. patrimonial, isso é patrimonial, que entra aí também a questão de controle, né, o controle financeiro da mulher, a retenção do dinheiro dela. Então a mulher trabalha, ela não tem acesso ao dinheiro, não tem acesso a contas de casa. Então também pode configurar tanto uma violência, patrimonial contra o patrimônio, quanto a violência psicológica também, porque às vezes é uma forma de controle. E hoje, atualmente, a gente tem a violência vicária, né, que entra quando o homem ele mira, né, as suas agressões, a sua forma de violência nos filhos para atingir a mulher. Então ele utiliza dos filhos para manipular essa mulher, para fazer com que ela sofra, né. Então a gente teve casos aí gravíssimos, né, Infelizmente infelizmente, que precisou acontecer isso para que fosse
inserida aí esse tipo de violência, mas a gente sabe que ele não se resume apenas no mais grave, que é a morte, né? Mas no próprio fazer os filhos sofrerem mesmo, né? Aham. Então, impedir que aqueles filhos tenham acesso à escola, ou não prover materialmente os filhos, agressão, né, agressão física, agressão verbal, porque a gente sabe, né, que a mulher acaba sofrendo junto com os filhos, né. Sim. E esse caso de violência vicária tem muita incidência, assim, muitos registros? Tem sim. Eh, Normalmente quando ali o casal eles estão ali numa iminência de separação, o homem começa né, a fazer os tipos ele tenta de toda forma manipular a mulher, controlar ela. E uma delas, além da financeira, é a questão de filhos. Então, a questão de ameaçar "Você vai perder a guarda, eu vou atrás, eu vou fugir com as crianças". Uhum. Então assim, é isso, é você mirar nos filhos Pra a afetar. conduta para afetar a mulher. Então, pode até entrar na violência psicológica também, porque ela acaba ficando ali presa no relacionamento, ela acaba cedendo, né, àquela chantagem, porque ela tem medo de perder contato com os filhos, tem medo do que ele pode fazer, tem medo dele ir atrás, dele Uhum. fugir com essas crianças, de impedir o contato dela com as crianças. Então a mulher acaba se submetendo. Pode entrar também, incidir ali numa violência psicológica e não deixa de ser também uma violência vicária. Uhum. Doutora Renata, são muitos casos de violência aqui em Rio Verde, né, registrados. Sim. Por isso a necessidade também de abranger as escolas para conscientizar os alunos sobre a questão da violência contra a mulher? Com certeza, tudo passa pela educação. Se a gente quer melhorar um país, uma nação, nós temos que dar estudo para as pessoas, né? O estudo liberta e através do estudo é onde a gente aprende. Sim. A própria Lei 11.340, a Lei 11.000, a Lei Maria da Penha, ela prevê que a violência de gênero deve estar inserida em todos os níveis, né, da educação, desde o nível ali básico até a universidade. E em 2021 foi a lei de diretrizes básicas da educação, ela foi alterada pela lei 164 de 2020, 164, acho que 14, não me lembro agora a lei, inserindo na LDB a questão da violência de gênero, mesmo que de forma transversal nos currículos, para que tenha não só como uma palestra periódica, mas que esse tema seja colocado durante o ano todo, inserido ali nos temas de história, de português, de toda essa questão, de todas as matérias. Porque é na escola que há a transformação. Quando nós somos pequenininhos, aprendermos a questão do respeito, a questão da desigualdade, a questão de que é necessário a gente ter essa harmonia para vivermos juntos, que homens e mulheres são sujeitos de direitos, né? São Uhum. iguais em direitos e obrigações. Então, a escola tem um papel fundamental nessa questão de diminuição da violência de gênero, porque a gente tem que ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes o respeito a essa diversidade e de que a mulher não é objeto, né, do homem e ele não pode machucá-la, feri-la, matá-la, porque algo nele não gostou ou gostou de alguma atitude. Então, Uhum. na escola é onde tudo começa. Sim. E Aqui em Rio Verde está sendo trabalhado como nas escolas? Olha, foi instituído por essa lei de 2021, que todo mês de março tem que ter a semana que fala sobre a violência doméstica nas escolas. Uhum. Então, é uma semana que fala muito sobre isso. Agora, a questão da violência de gênero nessa transversalidade da educação é algo que nós estamos iniciando aqui junto com o município, né, com o nosso secretário de Educação, Miguel, para a gente ver como que vai ser inserido. E isso Uhum. é feito de forma, tem que ser muito bem elaborada, porque este ano, por exemplo, já não tem mais como fazer toda essa programação, porque, né, é tudo muito organizado. E Sim. para o próximo ano, então, a gente está buscando que esse tema seja colocado, então, de forma aí
perene em todas as escolas. E é importante porque acontece muito do filho presenciar e às vezes tentar Sim. defender a mãe, eu vejo muitos casos assim, e pode ser que tenha uma criança que não vai entender o que está acontecendo. Ela não vai entender que, por exemplo, o pai está batendo na mãe. Então é muito importante que ela cresça sabendo e porque ela vai tentar defender. Porque a gente lê notícias que o filho ele tenta defender essa mãe quando ele entende que é uma agressão, seja física, psicológica. Exatamente. Então, uma das formas também de se levar essa questão para as escolas é a capacitação das pessoas que trabalham, os professores, né, os recreadores, a merendeira que está lá e que às vezes tem um contato íntimo com essas crianças, Engloba todo mundo, né? engloba todo mundo, e é onde pode perceber que essa criança está, então, sendo não ela diretamente vítima da violência, mas a violência contra a mulher afeta também a criança, porque ela Uhum. pode ficar triste, pode perder o rendimento escolar. Então, é necessário que seja observado, né, conversado com essa criança, se ela verbalizar ou entender que está acontecendo alguma coisa, então é encaminhado para a rede, pode ir um assistente social fazer uma visita, ver o que está acontecendo dentro daquela casa. Então, olha para você ver como que né, a educação pode Uhum. nos ajudar. E para passar corretamente, a lei é 14.164 de 2021, Hum. que tem agora essa obrigatoriedade de ter a violência doméstica nos currículos escolares. Trabalhar também nas escolas, né? Exato. E essa capacitação vai também na área da saúde também, né? É importante os profissionais da saúde também saberem identificar, né, as mulheres quando chega com algum tipo de violência. É Isso. importante, né, doutora Fernanda? Com certeza. Talvez eu acho que a nossa atuação hoje está sendo muito nessa questão da prevenção, é justamente capacitar as pessoas Sim. para conseguir olhar uma situação, né? Uhum. Então, os ambientes de trabalho, lá no DEAN a gente faz muita palestra em construtoras, em locais, em supermercados, então tentar capacitar os funcionários para tanto para eles olharem a própria família, né? Quanto para eles conseguirem visualizar uma situação ali no ambiente de trabalho, né? Que às vezes é um ambiente um ambiente privado, mas que recebe públicos, né? Então, um supermercado, né? Às vezes a gente vê, inclusive lá em São Paulo teve um feminicídio ocorrido dentro do supermercado. Então, assim, as pessoas hoje elas precisam estar atentas, porque é uma violência que está aumentando, embora as ações sejam contínuas, né? Sejam Sim. incisivas, é uma violência que vem aumentando. Então, a gente precisa saber, primeiro, né, a razão de estar aumentando, né? Sim. A gente sempre tenta tentar descobrir a razão, né? São vários fatores que contribuem para o aumento, mas ao mesmo tempo unir forças, né? Porque a polícia mesmo ela não está em todos os lugares o tempo todo. Então Uhum. a gente precisa unir forças, as pessoas, né? As pessoas elas conscientizarem, né? E a Lei Maria da Penha ela veio para isso, então ela agora esse ano faz 20 anos, ela tornou a violência doméstica pública, né? Que antes vinha, que era aquele conceito, né? De que ficava sempre ali, restrito ao ambiente doméstico, ninguém metia colher, né? Então, assim, Isso. briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Então, tinha esse conceito muito arraigado ali, né? Muito consistente. Então, as pessoas, elas não interferiam, não queriam se envolver. E hoje eu falo que tá todo mundo envolvido, né? Tá todo mundo envolvido. Não tem como a gente não se envolver, né? A violência, quando uma mulher morre vítima de feminicídio, a gente não tem só a mulher como vítima, né? A doutora tá falando das crianças, e essas crianças, né, que ficam Verdade. órfãos de pai e mãe? O que acontece com essas crianças? A criança que presencia uma violência dentro de casa, ela é vítima também, né? Embora às vezes não diretamente pela agressão física, ela está presenciando uma situação ali de constrangimento, uma situação ruim, né? Que ela Afeta o pode, psicológico, né? exatamente, Sofrimento, ela né? pode Aham. desenvolver um sofrimento psíquico. Então, muitos casos lá na delegacia, inclusive, a gente acaba indiciando o agressor também pela violência contra os filhos, né? Através do 282 do ECA. Então, a gente tem que entender que a violência doméstica, ela acaba
atingindo o outro, ela não fica só no âmbito doméstico, né? Uhum. Essa mulher, além de sofrer dentro, ela vai sofrer no ambiente de trabalho, então ela vai ter uma produção menor, né? Então, assim, é isso, é tentar conscientizar o maior número de pessoas, né? Capacitar tanto a área de saúde, a área de educação, quanto a parte privada também, Civil, né? né? Isso, para que a gente combata esse tipo de violência, né? Eu acho que as relações hoje tem muitas relações doentias, né? Então a gente precisa mesmo tentar tratar esse tipo de situação, né? É tão grave essa situação da violência contra a mulher, continuando o que a doutora Fernanda falou, que afeta todos, né? A violação contra a mulher é uma violação contra os direitos humanos. Dentro, pelo fato de a mulher ser agredida, muitas vezes ela deixa de ir trabalhar, deixa de levar uma criança na creche. O homem é preso, ele tira a força de trabalho, tira a força de trabalho também da mulher, que muitas vezes perde seu emprego, causa um prejuízo dentro do sistema de saúde, porque essa mulher tem que ser tratada. Então, para você ver como que é amplo essa Aham. questão da violência, não para só ali dentro do âmbito Não é familiar. só entre Uhum. os dois, né? Não. Não. E é por isso que é necessário que todos estejam envolvidos, que todos tenham esse olhar. Uhum. E voltando lá para a educação, quando a gente falou nós falamos da educação formal, né? Mas Uhum. vamos falar da educação informal, que são os primeiros anos de vida da criança, que é onde a família está ali com a criança, que é onde se deve conversar com essas crianças sobre valores, né? Sim. Sobre respeito, sobre amizade. Então, tudo isso vai formar o caráter dessa pessoa. E a gente sabe que até os 7 anos, tem uns que falam até os 10 anos, é onde é formada toda a personalidade da criança. Isso. Isso é Então, verdade. neste início, essa criança tem que ser amada, essa criança tem que ser respeitada, essa criança tem que ser ensinada que ela vive uma sociedade, que ela é igual às outras pessoas e que ela deve respeitar as outras para também ela ser respeitada. E se ela for amada nesse período, a certeza dela amar com muito mais facilidade, quando adulta, vai ser melhor. E aí as violências também diminuirão. Uhum. O Aquela ambiente tem que ser saudável, né? Essa criança sim. tem que criar num ambiente, ser criada num ambiente saudável, né, com respeito. É isso que a doutora falou mesmo, com respeito entre as pessoas, né? Tanto do pai quanto da mãe, né? Mas, claro, a criança, se ela vai ali num ambiente em que tem muita agressão, ela vai normalizar, né? Muitas normalizam, né? Outras desenvolvem aí problemas psicológicos, né? Mas algumas normalizam, outras se tornam pessoas agressivas também, né, elas replicam esse comportamento. Então é isso, a gente precisa, conscientizar que é um problema de todos, é um problema da sociedade mesmo. Uhum. É aquela frase, né, que é bem verdadeira, né, o exemplo arrasta, né, a Uhum. criança vê o pai fazendo, maltratando a mãe, sendo grosso, sendo mal educado, acaba que aprende, né, igual a senhora falou, normaliza a situação, né, Uhum. é muito Sim, triste isso. é. E essa questão da escola, eu ainda volto no assunto. Claro. Essa criança, se ela souber identificar, ela consegue ajudar, às vezes, a mãe que não consegue Sim. denunciar, porque ela pode chegar na escola e falar: olha, a minha mãe tá passando por tal situação. Então a escola vai poder, de alguma forma, ajudar essa mulher. Sim. Com certeza. Por isso que é importante ter esse olhar, né? Quem trabalha nas escolas, ter esse olhar atento para todas essas crianças e falar sobre esse tema, porque ao falar sobre o tema, às vezes a gente consegue, né, resolver ali, ou então tem alguém que se identifica e vem conversar. Eu estive no colégio agora há poucos dias, né, com muitos adolescentes, e acabando a palestra, sempre vem um ou outro para dizer alguma coisa Alguma para a coisa. Sim. gente, né? Para que a gente possa ali ajudá-los, né? Aham. Então, é muito importante isso. A gente inclusive recebeu uma denúncia, não sei se foi esse ano, ano passado, da Procuradoria da Mulher, que uma professora procurou ela, que a criança tinha relatado um caso de violência doméstica, que o pai estava agredindo ela, e uma criança bem pequenininha, assim, sabe? Eles gravaram, né, a menina falando, e assim, dá muita dó mesmo, Hum. porque ela conta como se fosse
Sabe, assim, ontem eu Normal. comi Uhum. arroz, ela conta isso, não, e assim, foi um relato bem livre, bem espontâneo dessa criança, e a professora acabou até perguntando alguma coisa, né, mas deixando ela solta ali, e foi justamente isso, ela relatando, acho que ela começou falando que a mãe dela ela estava triste, porque a mãe dela estava triste, porque o pai dela estava brigando com a mãe, e aí o pai dela fez isso, e aí a mãe dela chorou. Então, assim, ela vai contando, a gente, né, a Vai gente fica com o doendo o coração coração, partido, né? a gente fica com o coração É a partido. pureza da criança, porque a preocupação maior é a minha mãe está chateada. Exatamente, Triste, exatamente. né? E ela Muito. fica triste junto. Fica triste junto. Foi justamente isso. Eu acho que a professora chamou ela, porque ela estava ali no cantinho e tal. E, e aí eu gostei assim, da sagacidade da professora, que ela Sim. viu que a criança ia começar a relatar, né? E ela já ligou ali o gravador, já começou a gravar aquela conversa. Porque o mais difícil é isso, né, escutar a criança, né, e pra gente tentar não revitimizar, a gente evita, né, de ficar questionando, ficar perguntando. Então foi um relato bem livre delas ali, uma Uhum. conversa, e a criança relatando, né, um caso de violência. E aí, a partir dali, a gente começou a fazer as investigações. De fato, a mãe não queria denunciar. Não queria. Não, ela não Mas queria. era vítima mesmo. Com certeza, né, com certeza. Mas assim, só da gente ter chegado ali e ter se colocado à À disposição daquela disposição. mãe, né, falando: "Olha, você não tá sozinha, Sim. a gente tá aqui". Enfim, ela negou, né, e aí vem a dificuldade do nosso trabalho policial, né, justamente não, ela negou os fatos, aí relatou outras coisas, né, assim, a gente estava brigando, mas não aconteceu isso, sabe, ela tenta arredondar, mas a gente sente ali naquele contato com a mãe que ela tá ali, sim, numa situação de violência, né, Uhum. que às vezes ela não tá no momento pronta, né, ela não tá Uhum. pronta para denunciar, pronta para sair daquele relacionamento, né, que realmente tem todas essas fases. A gente até estuda sobre isso, né, na questão Uhum. das fases ali do ciclo de violência, tudo. Então, é isso, a mulher ela precisa estar pronta também, né, Sim. infelizmente a gente precisa aguardar e O esperar tempo o dela. tempo dela Mas, mulher. mas o quanto é importante, né? O fato de alguém ter ido lá, tanto Se para a Sim, mulher colocada à quanto e para o quanto disposição. para o homem. Eu falo, sim, poxa, tem alguém É. olhando. tem alguém olhando. Se eu Sim, der, Aí ele talvez já der um vai passo, repensar vai na hora de fazer. repensar. Se eu vai. der um passo a mais, já tem gente que está sabendo. É. Então a Sim. gente pede assim, gente, que quem estiver ouvindo e que Sim. souber de alguém que está Já é uma passando ajuda, né? por uma Uhum. situação, um vizinho, né, um parente, uma amiga, não deixe de Não deixe. denunciar e principalmente chegar essa mulher no momento que ela está sozinha, se colocar como ombro amigo, né? Isso, Para lhe exato. dar esse amparo, porque talvez naquele momento ela não consiga sair daquela situação. Uhum. Mas talvez se ela se sentir amparada, se ela se sentir com ajuda, Segura. É. ela vai E conseguir. aí é importante até a senhora ter falado isso, porque nesse caso específico, a gente, né, compareceu, tudo, nos fez, fomos presentes, né? Ela viu, ela sentiu que não estava sozinha. O que que aconteceu? Eles mudaram de cidade. Mas aí a polícia é sagaz. Eu encaminhei os autos lá para outra Pra outra cidade, cidade pra informei ficar o atenta. delegado e falou: olha, monitore essa mulher, porque Já tem ela uma é com equipe lá certeza já. vítima. Então, assim, você vê que o cara, ele ficou sabendo, né, que ele opa, alguém soube alguma Sim, coisa aqui, vamos sim. mudar, né, vamos para outra cidade, alegaram questão de trabalho, mas assim, muita coincidência, né, É. 2, 3 Logo em semanas a seguida polícia aparecer mudar. lá, sair, entendeu? E aí eles mudaram, mas eu falei: "Não, Doutora, mudou, mas a gente parabéns. vai". Olha o tanto que é Vamos. importante um É, profissional, né? é É isso. como a doutora que eu admiro como profissional, né? Ter essa sensibilidade, ter essa Sim. visão, né? Uhum, E a gente está lá para ajudar, ela está lá para ajudar. Então, uhum. mudou, acabou? Não, vamos passar para lá, porque se Não acontecer, já encerra sabe. aqui. Não Isso, já encerra. sabe que tá Continua. Que acontecendo, é que isso. os agressores sabem que
tem É isso. olhares Tem. atentos para Estamos todas olhando. as questões da violência doméstica nessa cidade. E nós vamos avançar nessa prevenção. E o que vem de encontro, você falou da importância de familiares, pessoas próximas registrarem a denúncia, para essa pessoa ficar ciente que ela vai ficar no anônimo, que ninguém vai saber que foi ela que fez a denúncia. Uhum. Isso. Nós Verdade. temos vários canais, né? Nós temos o canal 180, que às vezes uma pessoa não quer denunciar, porque de repente pode ter um problema com essa vítima, mas tem o canal 180, que é um canal nacional, um canal gratuito, que você pode fazer a denúncia, e a denúncia vai chegar até a delegacia mais próxima, né, de onde mora essa vítima. Nós temos também a denúncia através até da própria polícia militar, né? Sim. Que de ligar lá e falar, olha, tem um local que está acontecendo isso, né? Isso. 197 também Uhum. da polícia civil, que Civil. Tem também o pode. Disque 100 também, que tem sido bem Exato. efetivo lá. Eles chega diretamente lá no nosso e-mail, né? e-mail. Que é o Disque 100, vai para o Ministério da Justiça. A Ministério da Justiça abre um protocolo, informa a delegacia e a gente tem que dar a resposta lá que eles cobram, né? Assim, olha aí o andamento desse protocolo, tudo. Então, Uhum. inclusive, o caso recente, não sei se vocês acompanharam que a mulher saiu fugida do carro e Saltou do depois. carro em movimento. Não, Aham. teve esse. Foram dois no mesma semana. Teve Ah. esse da moça que saltou do carro em movimento, e teve uma que ela fugiu, ela tava na direção, e ele tava fazendo ela ali tava constrangendo ela ali, né? Ele não fala exatamente o que ele ia fazer com essa mulher, mas eu acredito que ele ia tentar matar ela. Mas aí, em dado momento, ela consegue fugir dele e ele depois, na fuga, ele capota o carro. Vocês viram esse caso? Sim, Eu vi. sim. A Aham. polícia militar foi atrás dele, Isso. inclusive, ele já tinha mandado em aberto, a gente já estava atrás dele, e a gente estava atrás dele justamente por conta de uma denúncia no Disque 100. Aí Olha veio só, uma A pra gente no importância Disque 100, aí da denúncia. a gente puxou, a gente brinca, né, que é puxar capivara, a gente viu, né, o histórico dele, ele já era latrocida, então ele já tinha um crime muito grave, então aí Uhum. você já vê a periculosidade dele, né, então, Sim. opa, não é tão infundada assim, é um cara que é perigoso, Uhum. agressivo, né, e tinha outras ocorrências dela, né, ela chegou de fazer uma ocorrência contra ele Tinha bem denunciado outras anteriormente, vezes. de ameaça, e aí veio um Disque 100, né, informando, olha, naquela casa tá acontecendo isso e isso, né, não quiseram se identificar quem era, mas a gente acredita que foi alguma família da vítima, porque esse Disque 100 juntou um áudio, um áudio que ele encaminhou para uma terceira pessoa, falando que tinha, não, eu dei uns tapas nela, agora ela tá calminha. Olha Olha, só. E aí abusado. a gente foi em cima dele, aí pedimos prisão, saiu a prisão, estávamos atrás dele quando ele fez tudo isso com a mulher. Então, assim, a importância de ter a denúncia anônima, juntar o que tiver, né? Igual, gravei a criança ali conversando, recebi esse áudio aqui do cara confessando que agrediu a mulher. Então, isso tudo corrobora para o trabalho investigativo, é muito bom pra gente lá da polícia. Então, assim, sempre que tiver mesmo conhecimento, tentar minimamente ali documentar, né? Ou tiver, cara, um print num grupo, né? Às vezes o grupo ali tá Já. falando, cara, eu vi ele batendo nela. Uhum. Pô, tira o print, junta, mostra pra gente que aquilo ali nos dá mais robustez, né? Pra gente fazer medidas mais invasivas, né? Pedir uma prisão, pedir uma busca, né? Então, pra gente traz mais efetividade. Uhum. E agora minha pergunta é para as duas. Como que é para vocês, mulheres fortes, né, trabalhar na defesa de outras mulheres? Começa com a doutora Vai, Renata. você que é mais experiente. Fazer esse trabalho tão importante, mas ao mesmo tempo também tão difícil, né, doutora? A DEAN, nós fundamos ela aqui, né? Abrimos a delegacia lá em 2004, porque não tinha. Eu trabalhava como titular do segundo DP. O segundo DP é da Presidente Vargas para cima, tudo. Então, só tínhamos 2 delegados, né? Então, e é uma parte muito grande que tinha muita questão da violência doméstica ali, né? Então, nós começamos ali, né? De verificar que tinha um número grande de violência contra a mulher e da necessidade de ter uma delegacia aqui. Então, começou por aí, né? Aí, a partir da Delegacia da Mulher, ainda não havia Lei Maria da Penha, a gente ainda Uhum. trabalhava com
a legislação antiga, né, o próprio Código Penal, mas é muito gratificante, porque a gente consegue, né, em grande parte das vezes, acolher e orientar e passar informações para essa mulher. Muitas vezes a gente não consegue tirar ela daquele local onde ela está, mas aí também depende dela. Tem Uhum. coisas que depende da mulher. Ela entender que ela precisa sair dali, mesmo quando ela tem um amparo, às vezes ela prefere continuar. E aí a gente tem que entender que naquele momento aquilo é o que é o melhor para ela, né? Uhum. Mas a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga amparar essa mulher. E uma das formas foi como a doutora disse: fugiu daqui, mas mandou o procedimento para lá. Ela não está imaginando isso, mas ela está sendo Tá protegida sendo por protegida. uma atitude de alguém né, que Uhum. consegue verificar isso. Uhum. Então, a gente é muito gratificante, porque nós, mulheres, né, diante de todas as histórias, ver quantos massacres contra nós, Sim. de todas as formas, né? De assédio, de violência, todos os É uma tipos de luta violência. diária, É né? uma luta diária, essa diminuição, sendo passado para trás em questão de posto de ascensão profissional, Uhum. né? A gente tem que provar, às vezes, muito mais. Muito mais, muito mais. A nossa A luta é nossa mais difícil. competência, Isso, a nossa luta é muito mais difícil. É, E os homens jamais entenderão isso, né? Eles não entendem. Aí, assim, Exatamente. não é até assim, não é questão de tipo, ai, não é inimigos, né? Os homens Sim. não são nossos Sim. inimigos, jamais. ao contrário, né? É, Precisamos deles. precisamos. Mas tem certas coisas que o homem jamais vai saber, né? É. Jamais. Algumas lutas que só as mulheres conseguem mesmo saber o que elas passam, testemunhar sobre, né? E às vezes ter um olhar, o homem que entende essa diferença, né? É muito admirável, né? A gente acaba Sim. até admirando mais ainda os homens que entendem essa nossa diferença, Uhum. né? Porque nós somos iguais em direito, mas nós temos as nossas Temos as diferenças, nossas né? diferenças. A mulher, né, tem questões hormonais, o nosso porte físico é diferente, a luta nossa com nossos filhos é uma luta diferente, né? Então, o homem que entende, né, que é capaz de compreender, né, essa diferença e ao mesmo tempo não nos colocar em desigualdade, né, que tem essa Sim. diferença, né? É, é algo muito admirável e a gente pede e precisamos de mais homens assim, Sim, né? demais. E é isso, é o que a doutora falou, né? Trabalhar com mulheres, né? Sendo mulher, desafiador, é desafiador. E ainda mais porque, ao mesmo tempo que somos iguais, somos diferentes, né? Então eu não posso pensar pelaquela mulher, não posso agir como ela e não posso pensar que ela vai agir como eu. E eu acho que essa é a maior dificuldade, porque às vezes vem uma situação e eu falo assim: mulher, como assim você deixou chegar nisso? Né? Esses dias mesmo chegou uma moça assim, linda, linda, assim, uma família estruturada, mulher bonita, nova, jovem, cara, cheia de marca nos braços que o namorado dela tinha batido. Eu falava assim, e ela não queria denunciar. Eu falei assim, É. cara, como? Como não? Né? E, enfim, aí acabamos que a gente conseguiu conversar, né, com ela registrou a ocorrência, mas eu fiquei assim, gente, como que essa pessoa se submete a isso? Aceita, É né? uma menina estudada, tem profissão, sabe? Nossa, quantas? É porque às vezes tem certas situações que a gente acaba, né, entendendo, poxa, tem ali uma dependência financeira, né? Uma Uhum. dependência emocional. A gente entende, mas tem umas mulheres que falam assim, cara, eu não consigo entender. Como? Não, não, é Como? impossível, sabe assim? E aí eu fico falando assim, cara, eu não jamais aceitaria, como, entendeu? Mas é isso, eu tenho que saber que ela não é Cada igual a mim. um Isso. tem E uma aí? vida diferente, né? Exato. E aí tem a vergonha, É, até quando tem um nível, tem a tem a vergonha, porque tem a vergonha. Perfeito. questão social, Sim. né? Tem a Isso. questão ali familiar, Sim. né? Uhum. De profissional, né? Às vezes é uma profissional, tem um São muitos trabalho. fatores, né? São. Então,
as pessoas, eu fiz outro dia, alguém me fez uma pergunta nessas palestras, o seguinte, a mulher que apanha e não denuncia, ela gosta de apanhar, e se ela denunciar, essa denúncia vai para frente, né? Alguma Uhum. coisa nesse sentido, a pessoa queria saber, né? Adolescente. Então tem isso de que a mulher que apanha e ela está naquele relacionamento é porque ela gosta. E Uhum. não Não é. é porque ela gosta, Não porque é. Não ninguém, em gosta de apanhar, sã né? consciência, uma pessoa que tem a sua autoestima ali, né, valorizada, ela sabe que ela é um sujeito de direito, ela sabe do lugar que ela tem nesse mundo, ela não vai aceitar essa agressão. Se ela está aceitando, é porque tem alguma coisa ali que Uhum. está precisando ser colocada no lugar. Isso. Então, nessa hora, é muito importante esses outros profissionais, né? Que não os profissionais do direito, das polícias, para que ampare essa mulher, para que ela consiga entender e que não é vergonhoso para ela É. denunciar. Porque às vezes, ou não, muitas vezes, eu acho, a mulher sente muito vergonha de ter apanhado. E ela não Sim, tem é um que vergonha É constrangimento, constrangimento. de ter passado por aquilo. Porque É E elas se comigo, homem que sentem é o né? responsável. culpadas, Aham. elas se sentem culpadas. Ah, mas eu comecei também, né? Ela diminui um pouco Sim. aquela. Mas o É, agressor tende a fazer isso com a mulher também, tende, né? totalmente, De totalmente. inverter a situação. Não, é culpa Sim. sua, né? Isso, eu só me defendi, né? Ixi, vários que chegam lá. Não, mas ela veio pra cima de mim, eu dei 3 tapas nela, por que que ela veio em cima de mim, sabe? É isso, eles invertem, aí a mulher se sente culpada, se sente com vergonha. E essa questão da vergonha é muito real, tem Muito. muita, muita vergonha. Por isso que eu falo, quando a mulher chega na delegacia, é um passo gigantesco que ela deu, né? E aí, às vezes, é por isso que a gente tenta não forçar ela a fazer alguma coisa, né? Que ela não queira. E aí entra o trabalho da psicologia, que é tão importante, né? Até porque tem muitas que acabam ali se envolvendo em razão de um flagrante, por exemplo, né? Então chamou a polícia militar, e isso é uma dificuldade que a gente tem também, que a polícia militar vai lá já e conduz todo mundo para delegacia. E aí a mulher chega lá, ela não quer que o cara seja preso, mas ela tá machucada. Arrepende. Essa era inclusive uma pergunta que eu ia fazer pra você, doutora, Uhum. porque a mulher ela chega lá, ela desiste. Como que vocês fazem nesse caso, quando ela não quer registrar uma denúncia contra esse agressor? Então, os casos de violência física não tem como, né? Não tem Sim. como. Então, a gente, mesmo que ela não queira, a gente dá o prosseguimento, né? Existem outros elementos que a gente consegue aferir materialidade, às vezes uma testemunha que viu, né? Principalmente quando é flagrante, os policiais estiveram no local, constataram que houve ali uma violência. Então, mesmo que a vítima não colabore, né? A gente ainda chama assim de vítimas colaborativas e não colaborativas. Mesmo assim, dá o prosseguimento, né? E aquele agressor ele vai responder pelo crime. Quando são crimes assim, mais, por exemplo, uma ameaça. Hoje a ameaça ela é incondicionada também. Então, se a gente tem outros elementos que verifiquem, materializem, né, que houve aquele crime de ameaça, ele vai responder pela ameaça também, independente se ela mude versão, independente se ela fala que não aconteceu, né? Então ele vai responder. Aí tem os crimes que são que dependem de representação. A perseguição, por exemplo, né? Ela depende de representação, a injúria, né? Nesses casos, a mulher ela pode se retratar, e aí, nesse caso, o inquérito ele é arquivado em razão dessa ausência de representação. Né? Mas, querendo ou não, eu sempre, né, oriento. Registra, né? Registra, deixa o registro. Mesmo que você Uhum. queira retratar depois, a Uhum. gente vai ter um Verdade. histórico, Sim. né? Sim. Porque a gente tem aí os estudos, né? Estudos de violência doméstica mostram que a violência ela nunca acontece unicamente, ela sempre vai escalonando, né? Ou sempre acontece em episódios reiterados. Uhum. Então, vamos supor, começou como um xingamento, a mulher vai lá, registrou, mas ela retrata, não quero dar continuidade, a gente voltou, enfim. Vai ter aquele registro. Daqui um tempo, passa um tempo lá, ela volta lá e vai registrar uma ameaça. Aquela passada, poxa, a injúria já vai, com certeza ela foi ameaçada, porque ela já Uhum. registrou contra ele, Uhum. né? Que é igual Já esse caso reforça, né? do Gabriel, né? Que a gente efetuou a prisão dele semana passada.
existia ali um histórico já de violência. Essa mulher já vinha vindo, dando indícios que ela estava ali sofrendo uma violência, né? Ela não deu continuidade, então na época era que a ameaça ela se tornou incondicionada recente, né? Antigamente a mulher tinha esse livre disposição, né? Uhum. Então ela já vinha ali demonstrando que ele era um cara agressivo, que já tinha praticado outras condutas, ainda de menor gravidade, e ali só foi escalonando. Então, quando veio uma denúncia do Disque 100 dizendo, olha, lá naquela casa possivelmente tem uma violência doméstica, eu recebi esse áudio aqui e tal, dele falando que tinha dado uns tapas nela, ela estava calminha. Nessa hora, eu não tive dúvida que aquilo aconteceu, Pelo né? histórico que já tinha. Histórico que acontecer, não, sabe, assim, não tenho dúvida, né? Ali aconteceu um crime e ela não denunciou ela Uhum. não denunciou a violência física, né? Quem denunciou foi uma terceira pessoa pelo Disque 100. Então, assim, quando aí vem aí o que que acontece, né? Que a gente tem que saber que a polícia, ela busca os elementos, mas depois vai um processo criminal. E aí vai vir a versão dele, né? A versão dele contra dela. Se a gente não tem outros elementos, fica muito difícil ele ser condenado, porque vai ser a palavra dele contra Contra dela. dela. É claro que nos crimes de violência, a palavra da mulher tem relevância, mas a relevância ela tem que ser corroborada com outros elementos, né? Porque senão pode acontecer injustiça. A gente não pode falar que não Sim. acontece, né? Uhum. A gente sabe que tem mulheres que fazem denúncias caluniosas e tal. Claro, ela vai responder por isso, é exceção, a gente trabalha exceção como exceção, mas a gente sabe que a gente não pode ser injusto. Então, a gente precisa ter outros elementos, por isso que a gente fala, registra, deixa um registro, né? Porque aí a gente Importante. puxa ali os antecedentes, puxa ali o histórico, a gente vê Uhum. que não foi um fato isolado. Ou que seja, às vezes ele injuriou, ameaçou uma ex-namorada, e aí o padrão tá se repetindo com essa mulher agora, né? Então, ela vem e Já vai ver que registra. é do cara fazer É a isso, né? A personalidade, é uma personalidade. personalidade voltada para aquilo. Aí ele vai falar assim: "Ah, mas todas as mulheres estão contra mim". Como todas? Né? Né? "Ai, todas as mulheres estão te denunciando". Uhum. Coitado, né, de você, o Tadinho. alecrim, Alecrim. né? Então, assim, não tem como. Quando a gente tem vários registros, mesma pessoa, meu amigo, né? Alguma Não coisa está Tem que abrir o acontecendo. olho, exatamente. E é sim. importante também a mulher denunciar logo. Quando Uhum. começam as agressões, não deixa passar 1 ano, 2, 3, 10. Hoje em dia, eu acredito que as denúncias estão correndo mais rapidamente, até por essa questão, né, da legislação, de tantos, né, eh, programas, até como esse, que estão informando para demorar para fazer isso mais rapidamente. E quando a doutora estava comentando que foi uma pergunta ali que quando a mulher não quer, né, registrar, apesar de estar ali com hematomas e tal, a lei obriga que seja feito o procedimento. Mas por que que se chegou até lá? Normalmente, às vezes, é até a própria mulher que chamou a polícia militar, porque Uhum. ela estava numa situação que poderia De até chegar à emergência. morte, de Sim. emergência, entendeu? Então, isso também é importante para a conscientização dela, né? Uhum. Que ela continuando, vai à delegacia e não quer, ela fortalece a questão do homem acreditar que ela não vai denunciar ele, que ele Isso. pode fazer isso com ela. Uhum. Então, é de se pensar, quem está numa situação de violência, a mulher que está numa situação de violência, pensar as suas atitudes que possam estar contribuindo, porque se você aceita, né? Se a mulher aceita estar sendo xingada, ameaçada, talvez, né, na cabeça do homem ele vai entender que ele pode também bater É. e Uhum. que ele pode matar futuramente. Uhum. Isso. Olha, doutora Fernanda, doutora Renata, a gente agradece demais a participação de vocês aqui. Infelizmente, nosso tempo aqui é curto, né? Se deixar, vai, o assunto vai várias horas, Uhum. mas a gente já deixa à disposição aqui, o Rio Verde pode estar de portas abertas para vocês, para voltar mais vezes, para a gente discutir esse assunto tão importante. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Obrigada, eu agradeço. Então, todo dia 25 de todo mês é um dia de conscientização, né, para diminuição da violência contra a mulher. Inclusive, a gente põe até, às vezes, uma roupa ali alaranjada, que é típico desse dia. E também, né, finalizando o agosto lilás,
né? Também é voltado à questão da Lei Maria da Penha, e muito mais esse ano, com a lei fazendo 20 anos, 20 e anos. quantos avanços tiveram e quanta melhoria teve em relação à proteção contra as mulheres. Então, mulheres, parabéns, né, por esse mês, e que vocês se amem e tenham a sua autoestima elevada para se proteger. É importante saber que vocês não estão sozinhas, né? Isso, perfeito. Eu agradeço o convite, a abertura, reforço, né, o que a doutora Renata falou, as mulheres, né, tiverem qualquer situação, denunciem, nos procurem, vocês não estão sozinhas, né, Exato. não estão sozinhas, a gente está ali para acolher, para orientar, né, e, enfim, fazer o que a gente puder fazer, né, a gente tenta fazer o melhor que a gente tem, né, e aí continua nessa luta, né. É isso aí. É isso. Obrigada, doutora Renata. Obrigada, doutora Fernanda. E também, né, Jéssica? Foi um bate-papo muito bom É e é um isso aí. assunto que a gente conseguiria ficar aqui o dia Se todo. perde no tempo, passa rápido demais. Passa bem E eu rápido. vou finalizar passando o nosso número também, que é para Reforçando, ó, informações anotem também. aí. Isso, o nosso número para informações, denúncias, palestras é 64 9227 2520. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.